paz, irmãos, tudo bom? Convido os irmãos a dar uma forte salva de palmas para o nosso Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, amém, Jesus. Quem está grato hoje de estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu vou deixar aqui um versículo no seu coração que me chamou muito a atenção no que a Bíblia nos ensina, o que nós devemos fazer, o que nós devemos olhar. Aqui em Êxodo, não precisa você abrir a sua Bíblia, eu leio para você, no capítulo 15, versículo 26, a palavra do Senhor diz: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Glória a Deus. Aqui estamos nós hoje buscando pela cura, pela libertação, que nós venhamos a crer, que nós venhamos a depositar a nossa confiança no que Deus tem falado com cada um de nós, como bem diz a palavra do Senhor, e essa aqui é a única verdade, não a outra, amém? Glória a Deus, que você possa crer, você que está aqui, você que vai assistir está assistindo pela live, que você creia, que você coloque essas palavras, porque a palavra é palavra do Senhor, amém? Então eu convido você, feche os seus olhos e abra o teu coração, apresente a tua causa, apresente a tua necessidade nessa noite, que Deus irá te abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? Pai querido, Pai amado, te damos graça, Senhor, te damos graça por mais uma sexta-feira, que o Senhor preparou para nós estar ouvindo a Tua palavra. O Senhor preparou para estarmos aqui na Tua casa. O Senhor preparou para nós estarmos assistindo pela live. Não importa, abra teu coração nessa noite. Creia na palavra, como diz o Senhor. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto, vamos fazer o que é reto diante de Deus, porque Ele, na sua palavra, está dizendo que nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Creia nas palavras do Senhor. Isso não é palavra minha, mas isso é o que o Senhor escreveu através da sua palavra. Se você tem uma enfermidade, talvez você tenha lutado contra isso, creia que Jesus não vai te enviar como Ele enviou os egípcios, mas sim, Ele vai, porque Ele é o teu Deus que vai te sarar, que vai te abençoar. Basta você crer, porque tudo Ele já fez por nós. Ele já nos curou, Ele já nos libertou através do seu único Filho, Jesus Cristo amado. É isso que cremos, é isso que você coloque dentro do teu coração, que você creia. Talvez você diga, irmão, é grande a minha batalha. Maior é o Deus a qual nós servimos, maior é o Deus a qual nós depositamos e cremos, que ali há vitória, ali não há derrota, porque Jesus, Ele nunca perdeu e nunca perderá, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então creia de todo o teu coração nesta noite, que não foi por acaso que você veio na casa do Senhor, não é por acaso que você vai ouvir a palavra qual Deus vai falar ao seu coração. Basta você crer, basta você dar ouvido. Talvez diga que talvez
não seja uma cura e libertação. Fale então a Deus. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos libertar, só Ele pode, talvez seja na nossa casa, na nossa família, ou qual área seja, só você falando, só você sabe, só você e Deus. Então fale a Ele, fale com sinceridade, clame nesta noite, que Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. É isso que cremos, é por isso que estamos olhando, estamos firmados na sua palavra, o caminho que é reto, o caminho estreito, a porta estreita, que ali está o Senhor, vai estar nos abençoando. Por isso vamos louvar de todo o nosso coração. Creia, porque essa é a noite a qual Deus preparou para nos dar a vitória. Basta nós crermos, basta nós chegarmos a Ele, abra teu coração, porque Ele se faz presente. O Espírito Santo está aqui neste lugar para te ouvir, para te clamar, para que você abra o teu coração e fale que hoje Ele está pronto. Se você crer, se você depositar a sua confiança somente nele, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque não há outro, mas sim o Deus único. É isso que nós vamos determinar nessa noite, a nossa vitória, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Vamos crer de todo o nosso coração, porque esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E vamos louvar agora com a linda canção que Jesus vai falar ao nosso coração. Mantenha-se em espírito, mantenha o teu coração no Senhor. Se desligue de todas as preocupações que talvez você veio nessa noite. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Oferta o melhor nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Louve. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Fale, fale nessa noite, somente a ti, Jesus. que há
amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti louvarei, te louvarei. Sim, Jesus. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, que vamos adorar. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, que você creia nessa noite, meu irmão. Somente Jesus, porque é só Ele que pode nos abençoar, é só Ele que pode cuidar, é só Ele que pode nos libertar, é só Ele que pode nos dar a vitória, porque esse é o Deus a qual nós servimos, que está pelejando, que está sempre junto conosco. Então creia, meu irmão, creia que hoje é o dia do teu milagre. Dê um lugar ao Espírito Santo nessa noite. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Aleluia. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos onde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Jesus, habita a cada um de nós, Pai. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Guarda o meu coração. guarda, Senhor, no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos onde tu estás
eu possa te alcançar nos nos lugares lugares aonde tu estás. onde tu estás assentado Acima de tudo, acima de tão tudo. grande tu és, tão grande. tu és, Mas mesmo assim, habitas em mim. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós entregamos, Pai, tudo ao Senhor nessa noite e cremos, meu Deus, que através da Tua presença santa, através, meu Deus, do Teu poder, o Senhor irá se manifestar na nossa vida, na vida, meu Deus, daqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo também, e eu tenho certeza que operando o Senhor, ninguém impedirá. Levante as tuas mãos e diga muito obrigado, Senhor. Diga, eu recebo a presença do Senhor em nome de Jesus. E você diga amém, Jesus, e diga graças a Deus. Graças a Deus, então. Boa noite, Deus abençoe. Pode sentar, ficar bem à vontade em nome de Jesus. Nós vamos entrar na palavra de agora aqui. O pastor pela manhã, eu comecei a reunião hoje de manhã, falando de Isaías 41, versículo de número 10. Então eu quero pedir para os irmãos, né, se tiverem a Bíblia, vou pedir para você abrir lá. Se você não tem a sua Bíblia também, aí o obreiro Jesse, ele faz para nós ali também, né, em nome de Jesus. De manhã eu falei um pouquinho sobre a questão da gente não se assombrar, né? Não ficar com pavor. Porque às vezes nós passamos por momentos de tribulação, momento de aflição, e muitas pessoas acabam se assombrando, criando medo dentro do coração, né? E a Bíblia diz, não te assombres, né? Porque eu sou o teu Deus. Falei isso de manhã, e agora pela tarde eu estava falando, né, a respeito que o próprio Deus diz, né, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus está dizendo, somente eu sou o teu Deus, ninguém mais. Tem muitas pessoas, às vezes, eu comentava agora de tarde no culto das 3, tem muita gente que, às vezes, né, não tem o Senhor nosso Deus que está no céu como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas, às vezes, são pessoas, né, que eles têm, né, como seu Deus, às vezes até uma pessoa da terra, e não pode. Né? Então a Bíblia diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus. Né? Eu preguei isso à tarde, está gravado lá no meu canal também. Agora à noite, eu quero também partir aqui de Isaías 41, 10, porém eu quero falar sobre, né, uma frase que Deus colocou no meu coração aqui, mas para isso vamos ler então. Isaías 41, versículo de número 10. Diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Aí vem a frase, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, essa última frase aqui, e te sustento com a destra da minha justiça, é o que Deus falou comigo agora nessa noite para compartilhar, né, com os irmãos. E te sustento, Deus está dizendo, eu vou te sustentar com a destra da minha justiça. E te sustento. Então, veja bem assim, ó, essa palavra sustento, ela é uma palavra, né, que ela é muito conhecida. Para nós conseguir entender, vamos pegar assim um exemplo, uma criança aí de 5, 6 anos de idade, igual eu não lembro de que idade uma criança começa a querer aprender a andar de bicicleta, né? Mas, de repente, a irmã Rita, o Bril Jess também já pegaram algum caso assim de alguma criança que ganhou uma bicicleta e não sabia andar. Aí, então, essa criança queria aprender a andar de bicicleta. Né? Só que se essa criança subisse na bicicleta e saísse andando, o que ia acontecer? Ela ia cair. Ela ia cair e certamente ia se machucar, né? Se ferir, poderia ferir uma perna, alguma coisa, quebrar um braço. Por quê? Porque ela não sabe andar. Aí, então, o que acontece, né, irmãos? O pai ou a mãe, ou a avó, quem seja, né, que for, que está cuidando dessa criança, eles não deixam a criança andar sozinha nessa bicicleta. Eles vão lá, o que eles fazem? A criança sobe na bicicleta
E aí aquela pessoa que está junto com a criança vai segurando a bicicleta. E aquela pessoa vai dizendo, né? Vai pedalando aí agora, né? Vai pedalando, olha para frente, né? Não torce o guidão da bicicleta, vai indo reto, vai indo para frente ali, né? E aquela criança não cai. Por que ela não cai? Porque tem alguém que está sustentando ela. Então, veja bem, o que o pastor Adilson está dizendo? A criança, ela não sabe se defender, ela não sabe andar. Se ela subir na bicicleta e descer o morro, ela vai cair, vai se machucar toda, né? Então, ela precisa que alguém esteja ali fazendo o quê? Segurando a bicicleta. Aí, depois que a criança aprender a andar, é outra coisa, ela já anda sozinha, né? Então, a criança depende que alguém esteja ali segurando, sustentando ela. Por quê? Para ela não cair, para ela não se machucar, né? Para não ter algo grave, uma sequela, alguma coisa. Então, por isso que a criança precisa que alguém esteja segurando a bicicleta ali. Então, o que a Bíblia está dizendo? O próprio Senhor está dizendo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus, Ele quer nos sustentar. Por que Deus Ele quer nos sustentar? Porque Ele sabe que tem lutas que nós não vamos conseguir vencer. Imagina só um exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada um câncer, né? Um câncer hoje, a gente fala câncer de uma forma até meio espantosa, mas eu acho que é uma das doenças e enfermidades que mais tem se alastrado no mundo. Jovens, às vezes, com câncer, pessoas idosas, às vezes pessoas, né? Até pessoas ainda que tu olha assim, 40, 50 anos de idade, tem uma vida pela frente, é diagnosticado um câncer. Aí, quando é diagnosticado aquele câncer, primeira coisa que a pessoa talvez pense, né? Eu vou morrer. Eu não vou conseguir vencer. Por quê? Porque é uma doença grande. É uma enfermidade muito grave, né? E não dá para levar na brincadeira mesmo. Esse câncer, essas coisas, não dá para levar na brincadeira, assim como tem outras enfermidades também, que são enfermidades, né, muito gravíssimas, que não dá para levar na brincadeira. Mas o que o pastor quer dizer? Deus, Ele sabe que nós sozinhos não vamos conseguir enfrentar. Deus, Ele sabe que se a gente for querer enfrentar sozinho, nós vamos cair e nós vamos nos machucar. Deus, Ele sabe se a gente querer se posicionar e querer enfrentar uma dessas lutas sozinho, Deus, Ele sabe que nós não vamos vencer. Então, o que Deus Ele faz, irmão? Ele nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele nos segura nos braços dEle. Ele nos segura, Ele nos abraça. Por isso que nós temos que estar sempre na presença de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus, a gente tem que estar perto de Deus, a gente tem que estar na igreja, por quê? Porque quando eu estou firme na fé, então o Senhor, Ele vai me sustentar com a destra da justiça dEle. Nós sabemos que a destra é Jesus, né? Quem está à destra do Pai é Jesus. Quando eu sou fiel a Jesus, quando eu tenho compromisso com Cristo, quando eu obedeço a palavra de Cristo, então o Senhor passa a me sustentar através de Jesus. E olha, por mais que a luta seja grande, viu? Mas Deus vai nos sustentar. Ele não vai deixar a gente cair. O Senhor não vai deixar a gente se machucar. O Senhor não vai deixar a gente perder a vida. O Senhor não vai deixar a gente pagar um preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, olha que forte isso, né? E te sustento com a destra da minha justiça. Por que Deus não falou isso à toa? Ele sabia que nós passaríamos, às vezes. Tomara Deus que nós aqui nunca, né? Os amigos de casa também, nunca venham passar por uma batalha tão grande como homens de Deus e mulheres de Deus passaram na Bíblia e pessoas estão enfrentando no mundo hoje. Tomara Deus que Deus venha nos cuidar, né? Mas o que o pastor está dizendo, né? Que muitas pessoas que enfrentam essas coisas gravíssimas são pessoas que por si próprias elas não vão conseguir, elas não têm capacidade para vencer. Se elas forem tentar enfrentar sozinhas, sem a ajuda de Deus, elas vão cair e elas vão se machucar. Agora, se elas entregarem a vida para Cristo, né? Se elas tiverem comunhão com Cristo, então o Senhor passa a sustentar essas pessoas. Ainda que elas passem por essa luta grande, mas o Senhor não vai deixar elas sofrerem, o Senhor não vai deixar sequela, o Senhor não vai permitir que essa pessoa fique inválida, Deus não vai permitir que essa pessoa venha morrer. Eu, pelo menos, eu creio na palavra de Deus, é o que Ele diz na palavra. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, né? A Bíblia está dizendo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te ajudo, eu te esforço, né? E te sustento com a destra da minha justiça. Então, se está na Bíblia essa palavra sustento, é porque Deus Ele sustenta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar sempre na presença de Deus.
Eu não posso nunca, né, negligenciar minha vida espiritual. As lutas vêm, uns enfrentam lutas menores, outros enfrentam lutas maiores, mas enfim, tudo é luta. E eu vejo que às vezes são lutas menores, né, lutas pequenininhas, e que tem muita gente que às vezes está tão fria na fé que não tem capacidade para enfrentar. Agora, se essa pessoa se entregar para Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai sustentar a pessoa. Deus vai segurar pela mão para essa pessoa não cair, para essa pessoa não desanimar, porque geralmente as pessoas, né, que enfrentam luta grande, elas param de vir para a igreja, elas param, né, de ser fiel a Deus, elas param de ser leal ao Senhor, param de ler a Bíblia, param de se consagrar. Muitas pessoas que não têm uma comunhão com o Evangelho, com Cristo, são as pessoas que acabam enfraquecendo, desistindo. E aí Deus não pode sustentar. Deus só pode sustentar por meio da destra da justiça dele. Então, nós temos que continuar firme em nome de Jesus, amém? Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo, Mateus, capítulo de número 14. Vou pedir para abrir ali, Mateus 14. Aqueles amigos de casa, vão compartilhando a live também, tá bom? Escreva teu pedido de oração. Já estive olhando, alguns irmãos ali colocaram o pedido de oração. Curta essa live também, compartilha, tá bom? Fique conosco, daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. Mateus 14, tá? Mateus 14, versículo de número 29. Mateus 14, versículo de número 29, né? Aqui é a história de quem? É a história dos apóstolos que estavam no meio do mar. No meio, né? Atravessando, fazendo uma travessia no mar da Galileia. Os irmãos já conhecem a história. A Bíblia diz que eles enfrentaram, né, uma grande tempestade. Então, veja bem, a Bíblia não está falando somente de tempestade, né, de água, de perturbação das águas, mas a Bíblia é um livro espiritual. Toda pessoa que está fazendo essa travessia, está indo em direção à promessa, né, está indo em direção à salvação, é a pessoa que, em algum momento dessa jornada, dessa caminhada, pode se levantar uma tempestade. Eles começaram a enfrentar uma tempestade. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus apareceu, né, caminhando por cima das águas. Aí, quando os apóstolos viram Jesus, né, eles ficaram espantados. Eles ficaram impressionados. Como é que pode alguém andar sobre as águas? Mas Deus pode andar sobre as águas. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ele é criador das águas, é criador da terra, ele é criador do homem. O Senhor, ele é onisciente, a Bíblia diz, ele é onipresente e o Senhor é onipotente. Eles ficaram espantados com isso. Aí eu quero ler, então, a parte do apóstolo Pedro, que quando o apóstolo Pedro viu Jesus, então o apóstolo Pedro, ele disse: Senhor, se é o Senhor, então, manda-me ir por cima das águas. Isso diz aqui, ó, Mateus 14, versículo de número 29, diz assim, ó: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E aí Jesus disse assim, ó: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, ele teve o quê? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Então, olha só, o exemplo que eu quero dar do Pedro, né? Pedro olhou para Jesus e disse para Jesus, né? Senhor, se é o Senhor, então me faz andar por cima dessas águas. Aí Jesus pegou e olhou para ele: então vem, Pedro, tu tem fé para isso? Então vem. Aí o Pedro tirou a primeira passada de dentro do barco, tirou a primeira perna de dentro do barco, tirou a segunda perna de dentro do barco e agora ele foi caminhar, começou a andar sobre as águas, né? Começou a andar, olha o milagre. Pessoa quando tem uma fé, pessoa quando está bem com Deus, até caminhar sobre as águas a pessoa vai caminhar. E o Pedro estava caminhando, mas a Bíblia diz que nesse caminhar ele sentiu o vento forte e ele teve medo, porque a tempestade era grande, a perturbação das águas era grande, o barulho das ondas, né? Eles eram também amedrontadores. Certamente era uma tempestade terrível, porque era de noite. Então Pedro, caminhando sobre as águas, indo em direção a Jesus,
o Pedro ele sentiu o vento forte e a Bíblia diz que ele teve medo. E no momento que ele teve medo, o que aconteceu? Ele começou a se afundar. Ele começou a se afundar, começou a se afundar, começou a se afundar. É o que acontece. A maioria das pessoas, às vezes, né, quando estão passando pelo momento de dificuldade, elas começam a se afundar. Uma pessoa que, às vezes, que nem o pastor disse, tá, foi diagnosticada uma doença grave. A pessoa vai começar a se enfraquecer, a pessoa vai começar agora a se afundar nas águas, a pessoa vai começar a naufragar. Às vezes é na vida espiritual, às vezes é na vida emocional. Tem alguma área da vida da pessoa onde a pessoa está enfrentando uma luta, e é o normal da pessoa. A pessoa vai se enfraquecendo, a pessoa vai naufragando nas águas. Foi isso que aconteceu com Pedro. Só que o que o pastor quer dizer? Mesmo o Pedro naufragando, né, o Pedro se afundando nas águas, o Pedro estava perto de quem? Estava perto de Jesus. Mesmo naquela situação ali, onde o Pedro estava enfrentando aquela luta, aquela tempestade, mas o Pedro estava perto de Jesus. Na dificuldade, na tempestade, na luta, né, na perturbação das águas, o Pedro estava junto com Jesus. Jesus estava ali com ele. E é isso que o pastor Adilson está dizendo. Quando você está perto de Cristo, vai ter momento da nossa vida, irmãos, assim, que nós vamos naufragar. Vai ter momento que a gente, tomara a Deus, que nem o pastor disse no início, que a gente nunca vai enfrentar nenhum tipo de luta que Jó enfrentou, ou que outras pessoas estão enfrentando nos dias contemporâneos hoje. Lutas que são lutas que faz a pessoa realmente se afundar nas águas. Mas às vezes são lutas pequenas a gente enfrenta que faz a gente também se enfraquecer. Mas o que não dá é para a gente o quê? Se afastar de Cristo. Mesmo na dificuldade, mesmo na batalha, mesmo na luta, nós temos que se aproximar de Jesus, nós temos que estar perto de Jesus. Por quê? Porque, olha só, Jesus ele sabe que eu não vou ter poder para enfrentar aquilo ali. Ele sabe que eu não vou ter capacidade para vencer uma tempestade. Jesus ele sabe que eu não vou ter capacidade para mim conseguir dar uma ordem para o mar, ele se acalmar. Ele sabe da nossa fraqueza. Tem casos que a pessoa realmente ela está numa comunhão com Deus, está numa fé com Deus, que ela dá a ordem e a tempestade tem que se calar. Mas a maioria das pessoas, né, hoje do mundo secular, trabalho, tem essas coisas para fazer, ninguém consegue 24 horas estar em comunhão com Cristo, com Deus. Deveriam estar, mas às vezes por conta, né, da sua carne, do seu corpo, também cansa, às vezes a pessoa tem que parar um pouco. Mas o que eu estou dizendo, né? Que a gente não pode se afastar de Cristo, nós temos que continuar. Pedro estava ali, Jesus sabia. Quando Pedro tirou o pé do barco, quando ele tirou os 2 pés dentro do barco e começou a caminhar, Jesus sabia que quando ele sentisse o vento forte, ele ia o quê? Ele ia começar a se afundar. Jesus sabia disso, ele é onisciente. Ele sabe quando a gente passa pelas lutas e a gente começa a enfraquecer. Jesus, ele sabe, ele conhece a nossa vida. Só que aí entra o quê? Né? Que a gente tem que estar perto dele. Nós não podemos parar, nós temos que estar ali clamando, pedindo socorro. Senhor, me ajuda, me tira do fundo do mar, me tira dessa tempestade. Nós temos que estar firme na fé. Porque quando a gente está firme na fé, aí o que acontece? Ele passa a nos sustentar. E te sustento com a destra da minha justiça. Deus ele nos sustenta, ele não deixa a gente morrer. Deus não deixa a gente se afogar. Deus não vai deixar a gente engolir um gole d'água dentro do mar. Se a gente está perto dele, ainda que tenha momentos que a gente possa estar naufragando, mas se a gente estiver perto dele, o Senhor vai nos sustentar. Conforme a criança que eu disse. A criança não sabe andar. Tem muito crente que às vezes não sabe enfrentar uma luta. Tem muita pessoa ainda que não tem uma maturidade para enfrentar uma luta, e tudo isso Deus sabe. Deus sabe que no momento que a luta chegar, no momento que a batalha chegar, a pessoa vai começar a se afundar. Então, o que Deus ele quer? Que a pessoa continue, que a pessoa não pare, que a pessoa continue com ele. Porque se a pessoa estiver perto de Jesus, se a pessoa estiver em comunhão com Cristo, o que o Senhor vai fazer? E te sustentarei. E te sustento com a destra da minha justiça. Deus vai pegar e ele vai estender a mão, que é o que eu vou ler ali, né? Ele vai chegar perto de nós, ele vai estender a mão e ele vai nos tirar do fundo das águas. É isso que Deus ele faz. Deus ele não deixa que aqueles que são fiéis a ele venham morrer por causa de uma tempestade. Então foi o que Pedro fez, né? Vamos ler ali o 30 de novo. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor,
salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, olha só, Jesus reconheceu que o Pedro era um homem de pequena, ele sabe quem tem uma fé pequena. Ele sabe, mas Jesus ele não faz isso para desmoralizar a pessoa. Jesus não faz isso para dizer você é um fracote, você é uma fracote, você é uma pessoa, enfim, não, ele não faz, ele sabe da nossa fraqueza. Jesus ele sabe que tem lutas que nós vamos enfrentar, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe da nossa fé, até onde a nossa fé vai. Só que o que o pastor quer que entre dentro do nosso coração, que se a gente permanecer firme com ele, ele vai estar pronto para nos sustentar. Deus vai estar pronto para estender a mão. Ele vai estar sempre pronto ali para nos segurar. Deus não vai permitir que o mal, que a tempestade venha nos matar. Então eu preciso ficar perto dele, amém? Eu preciso estar perto de Jesus, preciso ter comunhão com ele. Versículo 31, logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Aí a Bíblia diz o que ali? Vamos ler, vamos indo adiante. E quando subiram ao barco, olha, e quando subiram para o barco, a Bíblia diz, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estava no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho, é o Filho de Deus. Então olha que lindo isso, né? Agora todo mundo reconheceu que Jesus era o quê? A destra da justiça do Pai. Ele era o Filho de Deus. Agora eles viram o exemplo do Pedro, né? Jesus estava ali para salvar. Eles sabiam da comunhão que o Pedro tinha com Cristo. Eles sabiam da proximidade que o Pedro tinha com Jesus. Jesus sabia que a fé do Pedro era limitada. Era uma fé pequena. Era homem de pequena fé. Jesus ele sabia disso e Jesus tinha certeza que Pedro tinha comunhão com ele. Por isso que Jesus estendeu a mão e ajudou, salvou ele, né? Sustentou. E os outros que estavam ali viram isso. Eles viram isso e eles creram. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, é isso que o Senhor está dizendo, né? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus ele está pronto para nos sustentar. Ele sabe da nossa fraqueza, mas para ele fazer isso, nós temos que continuar perto dele, em nome de Jesus, amém? Eu vou pegar mais um exemplo aqui, 1 Reis 19, vai lá. 1 Reis, eu comentei alguns dias isso, o Elias, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Em nome de Jesus. 1 Reis 19, versículo de número 4. Isso, abre aí em nome de Jesus. O exemplo que eu vou te dar aqui é o exemplo que eu comentei esses dias, que é o exemplo do Elias, né? O Elias estava cansado, agora recebeu a ameaça de morte. A Jezabel disse que até o amanhecer do dia, se ela não atorasse o pescoço dele, se ela não destruísse com a vida dele, então ela não era rainha, né, em Israel. Aí o que o Elias vendo, então, o que o Elias fez? Ele foi em direção ao deserto. Teve medo dentro do coração no momento que recebeu a ameaça de morte, e ele foi em direção ao deserto. Só que lá no deserto, o que Deus fez? 1 Reis 19, versículo de número 4, diz assim, ó, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então, olha só, estava no deserto, fugiu para o deserto porque estava com medo da ameaça de morte,
foi para o lugar sozinho, longe de tudo e de todos, né? E lá debaixo de uma árvore lá, estava totalmente desanimado, e ele pediu no seu ânimo, a Bíblia diz, a morte. Já basta, Senhor, eu não sou melhor do que o Abraão, não sou melhor com o Jó, não sou melhor com Moisés, Senhor, já basta, não sou melhor que os meus pais. Eles foram homens de fé, eles foram homens que na dificuldade eles confiaram no Senhor e o Senhor os sustentou, mas eu não sou. Senhor, eu não sou melhor do que ele. Pediu no ânimo dele, pediu a morte dele. Só que daí, veja bem o que o pastor Adilson está dizendo, né? O Elias era um profeta, ele era um pregador, né? Não é que Deus vai abençoar quem é profeta, quem é pregador, não. Mas no sentido espiritual são aquelas pessoas que estão perto de quem? De Deus. São aquelas pessoas que estão perto de Jesus. São aquelas pessoas que têm medo, porque o medo, não tem uma pessoa na face da terra que não vai ter medo. Pode ser que tenha alguma pessoa que é uma pessoa diferenciada, né? Mas toda pessoa que está passando, às vezes, não é nem consigo, mas é um problema na família. A pessoa vai ficar com medo. O medo é um sentimento que aparece no momento da luta, da batalha. Então, qualquer filho de Deus, que isso que o pastor está dizendo, tem adversidades, tem batalha, tem lutas, que eles são limitados. Deus, ele sabe que eles não vão conseguir enfrentar. Deus, ele sabe que eles não vão conseguir vencer sozinhos. Imagina enfrentar uma depressão, né? Muita pessoa não tem capacidade para conseguir voltar a ser a pessoa que era um dia. A pessoa fica com sequela por conta de uma depressão. Deus, ele sabe. Mas o que o pastor Adilson está dizendo? Que quando nós somos profetas, né? Quando nós estamos perto de Jesus, então o Senhor passa a nos sustentar. O que Deus ele fez? Mandou um anjo. Certamente esse anjo aqui era Jesus. E a Bíblia diz que o anjo foi lá e tocou no Elias. Olha só. Certamente o Elias já estava praticamente morrendo entregue. O anjo foi lá e tocou. Olha só, eu trouxe pão para ti aqui e eu trouxe água para ti aqui. Ó. Come este pão aqui e bebe esta água. A Bíblia diz que ele comeu, se levantou, comeu aquele pão, bebeu aquela água e voltou a se deitar, porque a luta era muito grande. Era muito grande, ele já tinha desistido, né? E agora desistiu mais uma vez. Voltou a deitar, mas o anjo foi lá e fez o quê? Tocou de novo nele, o anjo foi lá e tocou. O anjo está tocando naquelas pessoas que são de Deus, mas que estão passando pelo momento de dificuldade. E a Bíblia diz que ele comeu de novo, se levantou, comeu de novo o pão, bebeu água de novo. E a Bíblia diz que agora ele se levantou e ele tinha força para caminhar a jornada que ele tinha para caminhar no deserto, que era de 40 dias e 40 noites. Mas por que ele teve força? Porque ali era Deus que estava sustentando ele. Era Deus que estava sustentando ele. E às vezes a gente, né, se depara com situações onde nós não temos, nós somos limitados. Pode ser que alguém que esteja ouvindo essa mensagem vai até me criticar por isso, vai dizer, o pastor que está... Eu duvido a pessoa que na hora da luta, na batalha, não vai sentir. Eu já vi muita gente da igreja, né? Às vezes na hora da luta, pessoas até com câncer, pessoas que enfrentaram batalha, na hora do problema foram pessoas que regrediram na fé. Por quê? Porque a pessoa não tem uma capacidade para enfrentar uma doença, uma enfermidade. O ser humano é de carne e osso, o ser humano chora. Se tu pegar um espeto e dar uma cravada no ser humano, ele vai chorar, ele vai sentir dor. Ele é limitado, o ser humano. Só que daí o que Deus faz? Eu te sustento. Se você estiver perto de Cristo, se você for profeta de Deus, se você for discípulo como Pedro também, se você estiver envolvido com as coisas de Deus, ainda que você seja uma pessoa limitada, né, que você não vai ter capacidade para enfrentar essas lutas, eu vou te sustentar. Então, assim como Deus sustentou Pedro, né, naquele momento que ele estava se afundando nas águas, tirou ele do fundo daquelas águas, Deus também fez isso com Elias. No momento que o Elias estava com depressão, no momento que o Elias estava pensando na morte, no momento que o Elias não tinha mais força para caminhar, Deus foi lá e tacou-lhe pão e deu água para ele. Deus sustenta, ele é sustentador. Mas Deus ele só pode fazer isso através da destra da justiça dele. Quando a gente está envolvido com Cristo, né? Quando a gente tem comunhão com Cristo, por meio de Cristo, o Senhor ele passa a nos sustentar. Então,
Nós não podemos nos afastar de Jesus, nós temos que estar cada dia mais perto de Cristo, amém? Eu quero que vá lá para Salmo 37 para nós encerrar. Salmo 37, vamos lá, Salmo 37, versículo de número 24. Salmo 37, versículo de número 24, para nós orar. Os amigos de casa vão compartilhando a live, vai curtindo aí em nome de Jesus. Olha o que diz aí, Salmo 37, versículo 24. Diz assim, ó, ainda, tu vê que começa assim, ó, ainda que o quê? Que caia. Então significa que alguém vai o quê? Alguém vai cair. Quem que vai cair? Certamente, né? A Bíblia é um livro também, claro, que orienta o ímpio, mas também orienta o justo. Às vezes o justo é aquela pessoa que está firme com Deus, é a pessoa que está na fé, vai ter momentos que vai se desanimar, vai ter momentos, né, que vai talvez até se prostrar diante de algum problema. Ainda que caia, a Bíblia diz ali, ó, não ficará o quê? Prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão, sustenta com a sua mão. Então veja que forte isso, né, irmãos? Ainda que caia. Então como assim, pastor? É sinal que tem gente que no momento da batalha, da luta, vai se enfraquecer. É sinal que tem gente que no momento da dificuldade da batalha vai regredir, né? Muitas pessoas de igrejas que no momento da luta elas não têm capacidade nenhuma de enfrentar. Vão cair. Alguns vão sair até, talvez, né, da igreja, vão sair, porque a luta é grande, a pessoa é carne e osso. Só que o que o pastor está dizendo, né? Que essa pessoa tem que se agarrar com Deus, com Jesus. Tem que se agarrar com Jesus, a pessoa tem que estar perto de Cristo. Por quê? Porque se ela tiver comunhão com Cristo, por meio de Cristo, Deus passa a sustentar essa pessoa, até passar aquela tempestade. E passa a tempestade. Tempestade nenhuma dura para sempre, né? Uma hora tem que acabar. Mas Deus só pode fazer isso por meio da destra, que é Jesus. Então, nós não podemos se afastar, nós temos que ficar perto de Jesus. Eu botei aqui, ó, confie na mão de Deus, né? E não na sua própria força. Porque às vezes a luta se levanta, a gente tenta de tudo que é jeito, vou tentar resolver, né? Só que vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir resolver. Então, a melhor coisa que tem é o quê? Eu me humilhar diante de Deus, né? Melhor coisa que tem é eu confiar na mão de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Eu tenho que me humilhar, tenho que ter como me humilhar debaixo da mão de Deus, é eu ficar perto de Cristo, me agarrar com Jesus, porque se eu fizer isso, a mão de Deus ela vai me sustentar. Aí eu botei aqui, não permita que o medo também roube a tua fé, porque às vezes tem pessoas que no momento da luta, da batalha que elas estão vivendo, é uma pessoa que fica com medo, espantada, assombrada no coração. Só que o que acontece? O medo anula a fé da pessoa. Faz com que a pessoa não tenha fé nenhuma. Pedro tinha um pouco de fé. Ele tinha um pouco de fé, era uma fé pequena, mas o Pedro tinha fé. Só que tem muita gente que às vezes o medo é tão grande que a pessoa já nem lembra mais de Jesus. Então, nós temos que cuidar isso, né? Não permitir que o medo ele roube a nossa fé. E para concluir, eu botei aqui, ó, busque renovar-se diariamente na presença de Deus. Quanto mais a gente tiver na presença de Deus, mais o Senhor ele vai nos sustentar. Então, essa é a palavra que eu deixo no coração de cada irmão, tá? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus pode nos sustentar, mas por meio da sua destra, que é Jesus Cristo. Então vamos continuar na presença de Deus, amém? Deixa eu perguntar, conseguiram entender a mensagem em nome de Jesus? A senhora conseguiu entender a mensagem? Deus pode nos sustentar. Pena que muita gente não possa ouvir essa palavra, né? Porque se as pessoas elas ouvissem essa palavra, talvez elas iam olhar para si mesmo e enxergar suas fraquezas. Mas se elas reconhecessem que se continuar junto de Cristo, Deus iria sustentar, talvez ali é uma oportunidade para a pessoa se salvar, né?
Mas quantas pessoas morrem às vezes porque não sabem que Deus sustenta? Quantas pessoas que perdem a vida porque acham que Deus não pode sustentar uma pessoa no momento que a pessoa está enfrentando uma batalha? Então, Deus falou conosco, nós temos que estar firme com Cristo, para que por meio dele o Senhor venha nos sustentar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Convidar a se colocar de pé agora. Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos buscar a presença de Deus agora. E vamos orar e o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Agora é o momento que nós vemos, meu Deus, agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado. É o momento, meu Deus, que nós vemos engrandecer, meu Deus, o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero que o Senhor abençoe cada um de nós. Eu quero que o Senhor abençoe a vida do irmão, da irmã que está conosco online também. Eu quero que a tua presença, a tua graça, ela esteja aqui conosco, Pai, para nos sustentar, em nome de Jesus Cristo. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então vem, Senhor, vem com a tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, vai invadir os lares agora, Pai. Vai invadir os lares com a tua presença. Vai invadir os lares agora, meu Deus, com a presença do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Eu quero a manifestação do teu poder. Eu quero, meu Deus, que o Senhor venha desmanchar, meu Deus, toda a obra do diabo, toda a obra de Satanás. Vem com a tua presença agora. Mais de ti, Senhor, mais da tua presença, Pai, mais do teu Espírito neste lugar. Isso vai dizendo: eu determino a minha vitória, eu determino o meu milagre, eu determino a bênção do Senhor, eu determino, vai dizendo, determino minha libertação, eu determino a minha purificação, eu determino que em nome de Jesus Cristo eu já venci. Eu venci a doença, a enfermidade, eu venci o mal, eu venci toda obra de bruxaria, obra de feitiçaria. E vai dizendo para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, Pai, receba nosso louvor, receba a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos para o alto. Oh, aleluias, glórias. Vai dizendo isso para o Senhor, aleluias. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama, vem e derrama sobre mim o óleo precioso
Eu quebro este mal agora. Eu amarro esse mal agora. Eu digo, sai dos olhos dessa pessoa agora. A miopia, a hipermetropia, o estigmatismo, a catarata, vai embora agora. Sai dos olhos dessa pessoa, aquela pessoa que tem os olhos ardendo, fica lacrimejando. Eu exijo agora, sai daí agora. Se é nos ouvidos dessa pessoa, tem um comichão, tem um barulho de água, sai daí agora. É no pescoço, é uma infecção na garganta. Eu digo agora, desapareça daí, caia por terra agora, vai embora. Sai do corpo desta pessoa, pare agora, essa dor desapareça dessa coluna agora. Nervo ciático, bico de papagaio agora, sai daí agora. É um aperto no peito, é algo no pulmão, sai daí agora. A ordem é dada, eu quebro este mal agora. Tem que bater em retirada agora, tem que sair daí agora. A ordem é dada. Se cansaço, desânimo, essa opressão, essa angústia, sai daí agora. É artrite, é artrose, é bursite, vamos, a ordem é dada agora. Essas dores, meu Deus, nessa região, meu Deus, do ombro, da clavícula, eu digo agora, some daí agora. Esse aperto no peito, essa opressão, essa angústia, vai embora agora. Esse desânimo, é a depressão, eu repreendo agora. Saia do corpo desta pessoa agora, saia da mente desta pessoa agora, saia do coração desta pessoa agora. Pai, alguém que talvez, meu Deus, foi ao médico, apareceu o caroço, eu digo agora, desapareça esse caroço do corpo desta mulher agora, desapareça esse caroço agora, vai embora, em nome de Jesus. Aquela pessoa que está no leito do hospital, está no leito da morte, o diabo está tentando acabar, eu te repreendo agora, eu te expulso agora, eu te mando embora agora. A ordem é dada, vai embora em nome de Jesus Cristo. Tem que sair agora. Pega o que é teu agora e saia, 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 saia. Saia das pernas, saia do joelho. É um furúnculo, é um caroço, é uma íngua. Meu Deus, em nome de Jesus nós amarramos agora. Pai, é no tornozelo, é no ligamento, é de baixo, é no garrão, é no dedo. Tem que sair daí agora, tem que bater em retirada agora. Eu dou a ordem agora, toda obra de bruxaria, obra de feitiçaria, trabalho pago, trabalho mandado, em nome de Jesus, o trabalho que fizeram contra a vida desse irmão, dessa irmã, eu repreendo agora, eu digo desapareça agora, vai embora agora, sai dentro desse lar, sai dentro dessa casa. É o pânico, é a assombração, é o medo, em nome de Jesus Cristo. É aquele pensamento homicida, suicida, eu quebro este mal agora. Se é na vida financeira, se é na vida profissional agora, se é na vida sentimental, eu exijo agora, tem que parar agora. Vai embora o espírito devorador que destrói, que queima, que vem para botar prejuízo, que vem colocar essa pessoa na lama. Eu te repreendo agora, tem que sair agora. Vai embora agora, saia, pega o que é teu agora e saia, 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 saia e vai embora para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, diga: Pai, em nome de Jesus, eu creio que eu estou livre, Senhor. Eu creio que foi para a liberdade que o Senhor me libertou, Senhor. Eu creio, meu Deus, que operando, Senhor, ninguém impedirá. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo nessa noite libertação, eu profetizo nessa noite cura, eu profetizo nessa noite purificação, santidade, meu Deus, dentro do lar, dessa casa, dentro dessa família, eu determino cura, eu determino a presença do Senhor, porque operando o Senhor, meu Deus, ninguém impedirá. Pai, obrigado, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor, crendo, meu Deus, que estamos abençoados em nome de Jesus. E você erga as suas mãos e diga: muito obrigado, Senhor. Diga: eu determino a minha vitória, eu determino a minha bênção em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus e pode aplaudir Jesus bem forte. Vamos aplaudir o nosso bom Deus em nome de Jesus. Amém? Então oramos, tomamos posse da nossa bênção e temos que ficar firme com Cristo, né? É isso que a palavra de Deus nos diz. Senta mais um pouquinho em nome de Jesus. Vou dar uns recadinhos para os amigos de casa aqui então. Olha só, domingo agora nós vamos ter 2 reuniões muito poderosas na Igreja da Graça.
domingo de louvor, de adoração, da palavra. Então, você que é aqui da cidade de Dois Irmãos, vem estar conosco. Bem no centro da cidade aqui, Igreja Internacional da Graça de Deus. Vem estar conosco, vem se unir. Deus vai fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá bom? Toda sexta-feira estamos aqui, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Cultos de libertação e oração em nome de Jesus, tá bom? Se você sentir no teu coração, eu vou te dar uma palavra, tá? Que está aqui em Malaquias. Malaquias, deixa eu ler essa palavra de Malaquias aqui, ó. Alguém que sinta no coração, pastor, eu queria fazer uma oferta. Hoje nós estamos o dia todo aqui na igreja e eu tenho certeza que aquela pessoa, né, que é da fé, que está na fé, sabe que nós temos as despesas do dia. Então, se você sentir no teu coração de fazer, pastor, eu queria fazer uma oferta para ajudar o senhor com as despesas da sexta-feira, eu vou ler uma palavra para você aqui rapidinho. Ó. Já o pastor está encerrando. Malaquias 3, versículo de número 6, tá bom? Malaquias 3, verso 6. Olha o que diz aí, ó. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Então, até aqui está bom para nós, né? Então, o que Deus está dizendo? Deus não muda. As pessoas vivem dizendo por aí que Deus mudou. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que ele pedia para devolver a fidelidade na casa dele antigamente, é o mesmo Deus que pede hoje. Ele não muda, está na Bíblia. Mas como é que pode ter gente pregando por aí que Deus mudou? Ele não muda. Por que tem gente que diz, não, era do antigo e agora não vale mais? A Bíblia diz que Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Né? Quem conhece a Bíblia sabe que Malaquias está falando que o povo abandonou a casa de Deus para cuidar das suas casas, né? Dar ornamento dentro das suas casas, enfeitar suas casas e coisa e tal. E eu não estou dizendo que a pessoa não tem que cuidar do seu lar. A pessoa tem que cuidar, mas a pessoa nunca pode deixar a casa de Deus. Né? Eles haviam abandonado, muitos deles haviam abandonado a casa de Deus, não estavam mais preocupados. Então, essa palavra eu deixo contigo. Deus não muda, amém? Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. E por isso a Bíblia diz que nós não somos consumidos. Então, se você sente no teu coração, você vai fazer um voto com Deus, uma oferta e vai enviar. O obreiro colocou aí na tela, tem as informações tudo, tem o meu número de WhatsApp também, tá bom? E aí você envia o comprovante para o meu WhatsApp, que eu quero fazer uma oração, abençoar a sua vida financeira também em nome de Jesus, tá bom? E dizer aqui que domingo, né? Domingo agora, mais uma vez, também será transmitida as nossas reuniões. Né? Esteja conosco, acompanhando nosso trabalho, que também está muito bonito aqui em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez, irmã, em nome de Jesus.